Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Olhem para o céu noturno. Entre os bilhões de estrelas que pontilham a escuridão, cintilando com a promessa de luz e calor, existem monstros. Monstros invisíveis, silenciosos e insaciavelmente vorazes, cuja gravidade é tão intensa, tão absoluta e tão aterrorizante que nada, nem planetas gigantescos, nem estrelas em chamas e nem mesmo a luz, a coisa mais rápida e etérea do universo, consegue escapar de suas garras gravitacionais. Estou falando, é claro, dos buracos negros. Durante décadas, esses objetos foram tratados como fantasmas matemáticos, meros rabiscos nas margens das equações da relatividade geral de Albert Einstein. O próprio Einstein, o pai da teoria que previu a existência deles, duvidava profundamente que a natureza permitisse tal aberração. Ele achava que a ideia de uma estrela colapsando sobre si mesma até desaparecer do universo observável era bizarra demais, caótica demais para ser real. Einstein chamava isso de singularidade, um ponto onde a física para de fazer sentido, e ele morreu acreditando que forças desconhecidas impediriam a formação de tais abismos. Mas hoje, nós vivemos em uma era privilegiada. A era da especulação acabou. A era da observação começou. Nós sabemos que eles são reais. Nós vimos a sombra aterrorizante do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87 com o Event Horizon Telescope, aquela imagem histórica de um anel de fogo ao redor de um núcleo de escuridão absoluta. Nós ouvimos o som do universo tremendo quando dois buracos negros colidiram a bilhões de anos-luz de distância, detectados pelos observatórios LIGO e Virgo. Eles estão lá fora, agora mesmo, aos milhões, vagando pela galáxia ou ancorados no centro dela, devorando matéria e dobrando o tecido da realidade como se fosse papel. E, curiosamente, como mariposas atraídas por uma chama cósmica que não podem compreender, a humanidade sente uma atração irresistível e quase suicida por esses abismos. A ficção científica, de Star Trek a Doctor Who e mais recentemente o épico Interestelar de Christopher Nolan, nos vendeu um sonho incrivelmente sedutor. O sonho de que um buraco negro não é o fim, mas um começo. O sonho de que a escuridão esconde um segredo, um portal, um atalho. A esperança de que eles sejam buracos de minhoca, pontes de Einstein-Rosen que poderiam nos levar para outras galáxias distantes em um piscar de olhos, ou até mesmo nos permitir viajar no tempo para corrigir os erros do passado. No filme Interestelar, que consultou meu colega e amigo Kip Thorne, vemos o personagem Cooper mergulhar corajosamente no buraco negro gigante chamado Gargantua. Vemos sua nave ser sacudida, vemos luzes piscando, mas miraculosamente ele atravessa o horizonte de eventos intacto. Ele navega por um tesseracto, pentadimensional, construído por seres futuros, e no final sai vivo para reencontrar sua filha idosa. É uma história linda, emocionante, que fala sobre o amor transcendendo dimensões. É visualmente deslumbrante e matematicamente baseada em teorias reais, mas eu sou um físico teórico. O meu trabalho não é contar contos de fadas, por mais belos que sejam. O meu trabalho é separar a poesia da matemática, o desejo da realidade. E eu estou aqui para lhes dizer a verdade brutal, a verdade que Hollywood frequentemente ignora em favor de um final feliz. Entrar em um buraco negro e sobreviver é, sob quase todas as métricas conhecidas pela ciência moderna, impossível. E quando digo impossível, eu preciso ser muito claro. Não estou falando de uma limitação tecnológica momentânea. Não estou dizendo é impossível, da mesma forma que um engenheiro de 1800 diria que é impossível voar até a Lua. Naquela época, a impossibilidade era a falta de engenharia. Com foguetes melhores, resolvemos o problema. No caso dos buracos negros, a impossibilidade é fundamental. Ela está escrita nas leis rígidas da geometria, da termodinâmica e da biologia molecular. Não importa se você tem uma nave feita de diamante, de aço inquebrável ou de campos de força de energia pura. A resistência do material é irrelevante quando a própria geometria do espaço onde o material existe está sendo triturada e torcida. Para entender por que você não pode sobreviver e por que a viagem de Cooper é uma fantasia maravilhosa, mas fisicamente proibitiva, você precisa parar de pensar no buraco negro como um objeto sólido ou como um simples buraco no chão, onde você cai e bate no fundo. Imagine, em vez disso, uma cachoeira gigantesca, cósmica, infinita. Mas nesta cachoeira, o que está caindo não é água. O que está caindo, fluindo e se precipitando em direção a um ralo central, é o próprio espaço. O espaço não é um palco vazio e estático. Ele é flexível, ele se curva e ele se move. Perto de um objeto massivo, o espaço cai em direção ao objeto. É isso que cria a gravidade. Você está grudado na Terra agora, porque o espaço ao seu redor está fluindo em direção ao centro do planeta, empurrando você para baixo como uma correnteza suave. Longe de um buraco negro, a correnteza é navegável. Você pode ligar seus motores, nadar contra a corrente e escapar.
Mas existe uma linha crítica, uma borda invisível e sem retorno. Nessa linha, a velocidade com que o espaço está caindo para dentro do buraco atinge a velocidade exata da luz. Essa linha é o horizonte de eventos. Uma vez que você cruza essa linha, o espaço está caindo para dentro mais rápido do que a luz pode ir para fora. Como a teoria da relatividade especial de Einstein nos diz que nada no universo pode viajar mais rápido que a luz, torna-se fisicamente impossível subir a cachoeira. Nenhum foguete, por mais potente que seja, pode vencer uma correnteza que flui mais rápido que a velocidade máxima do universo. Nenhuma mensagem de rádio pode sair, porque a onda de rádio viaja na velocidade da luz, e o espaço a está puxando para trás mais rápido do que ela avança. É como tentar subir uma escada rolante que desce a 100 km/h, e você só consegue correr a 10 km/h. Você vai para trás. O destino de tudo o que entra aponta inexoravelmente, geometricamente e fatalmente para o centro. Muitos entusiastas da ficção científica me perguntam: professor, mas e se eu sobreviver à queda? E se eu passar pelo horizonte rápido o suficiente? Neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, vamos embarcar na viagem mais perigosa, extrema e fascinante que a mente humana pode conceber. Vamos realizar uma autópsia teórica de um astronauta corajoso e tolo que decide desafiar as leis da física. Vamos dissecar, passo a passo, milissegundo por milissegundo, o que aconteceria com você, com seu corpo biológico, com sua mente consciente e com seus átomos fundamentais, se você decidisse pular nessa cachoeira cósmica. Vamos analisar a fase da aproximação, onde o tempo enlouquece. Devido à dilatação temporal gravitacional, você veria o universo inteiro atrás de você acelerar, você veria as estrelas nascerem e morrerem em segundos, sendo bombardeado por uma tempestade de radiação azul letal que fritaria sua nave antes mesmo de você chegar perto. Vamos enfrentar o terror biológico da espaguetificação. O que acontece quando a gravidade nos seus pés é bilhões de vezes mais forte do que a gravidade na sua cabeça? Spoiler: você não permanece humano por muito tempo. Você se torna um fio de plasma subatômico, esticado como um macarrão, até que a coesão das suas moléculas desista. Vamos debater o paradoxo mais quente e controverso da física moderna: a muralha de fogo, firewall. Stephen Hawking sugeriu que buracos negros emitem radiação e evaporam. Isso criou um conflito nas leis da física, que sugere que o horizonte de eventos não é uma fronteira invisível e pacífica, mas uma parede sólida de energia de alta temperatura que incineraria você instantaneamente no momento do contato, violando a promessa de Einstein de uma passagem suave. E, finalmente, vamos ousar olhar para o interior. O que é a singularidade? É o ponto onde a matemática dá erro de divisão por zero. É o ponto onde Deus dividiu por zero e o universo quebrou. Lá dentro, o espaço vira tempo e o tempo vira espaço. O centro do buraco negro não é um lugar na sua frente, é um momento no seu futuro. Tentar evitar a singularidade lá dentro é tão inútil quanto tentar evitar a próxima terça-feira. Todas as direções levam ao fim. Preparem-se. Deixem suas esperanças de viagens interestelares fáceis e românticas na porta. O universo é um lugar majestoso, sim, mas também é um lugar violento, extremo e totalmente indiferente à fragilidade da carne humana. O buraco negro é o predador final da astrofísica. Ele é o ponto final de todas as histórias, o cemitério das estrelas e o cofre onde a informação pode ser trancada para sempre. Mas, paradoxalmente, é estudando o impossível, é olhando para o lugar onde a vida não pode existir, que aprendemos as verdades mais profundas sobre quem somos, do que somos feitos e como o cosmos funciona. Sejam bem-vindos à beira do abismo. Vamos olhar para baixo e ver por que nunca, jamais, poderemos voltar se decidirmos pular. Vamos começar nossa descida para a escuridão. Vamos agora dar início à nossa viagem suicida. Imagine que você desligou os motores da sua nave. O silêncio no cockpit é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos sistemas de suporte à vida e pela sua própria respiração acelerada. À sua frente, preenchendo a janela de observação, não há uma esfera sólida, não há um planeta rochoso, mas sim um círculo de nada absoluto. Um disco de escuridão tão perfeito e antinatural que o cérebro humano luta para processar o que está vendo. Ao redor desse círculo negro, a luz das estrelas distantes é dobrada e torcida, formando um halo brilhante, uma auréola fantasmagórica, conhecida como Anel de Einstein. Você está caindo em direção a um buraco negro, mas antes que as forças gravitacionais comecem a rasgar seus ossos, algo que discutiremos na próxima sessão, você precisa sobreviver a algo muito mais sutil, mas igualmente devastador: a distorção do tempo. Para entender o que vai acontecer com você nos próximos minutos, precisamos consultar o Manual de Instruções do Universo, escrito por Albert Einstein em 1915. A relatividade geral. Einstein nos ensinou que a gravidade não é uma força invisível que puxa as coisas como um ímã puxa um clipe de papel. A gravidade é
a curvatura do espaço e do tempo. Massa diz ao espaço como se curvar. Espaço diz à massa como se mover. E, crucialmente, o tempo é flexível. O tempo não é um relógio universal que tiquetaqueia no mesmo ritmo para todos, como acreditava Isaac Newton. O tempo é pessoal. O tempo é elástico. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Na Terra, a gravidade é fraca. Então a diferença é imperceptível, embora seus pés envelheçam bilionésimos de segundo mais devagar que sua cabeça. Mas onde você está agora, à beira de um monstro cósmico, a gravidade é a mais forte do universo. O tempo não está apenas desacelerando, ele está sendo esmagado. Vamos dividir a realidade em duas perspectivas. Isso é vital, porque a realidade deixa de ser única. Primeiro, a perspectiva dos seus amigos que ficaram seguros na estação espacial, orbitando longe do buraco negro. Vamos chamá-los de observadores externos. Eles têm um telescópio superpotente apontado para a sua nave. O que eles veem? Eles veem você cair em direção ao horizonte de eventos. No início, você ganha velocidade, acelerando conforme a gravidade te puxa. Mas à medida que você se aproxima da borda, algo estranho acontece. Para os seus amigos, a sua nave começa a frear. Os movimentos que eles veem através da janela da nave ficam lentos, como um filme em câmera lenta extrema. Se você acenar para eles, sua mão levará horas para levantar. Isso acontece porque a luz que sai da sua nave está lutando para subir a cachoeira de gravidade para chegar aos olhos deles. A gravidade está puxando os fótons para trás. Ao fazer isso, ela estica o comprimento de onda da luz. A luz, que era branca e brilhante, começa a ficar amarela, depois laranja, depois vermelha. É o redshift gravitacional, desvio para o vermelho. Para os seus amigos, você nunca, jamais cruza o horizonte de eventos. Eles veem você desacelerar infinitamente até parar exatamente na borda. A sua imagem fica congelada no tempo, tornando-se cada vez mais vermelha e fraca, até desaparecer no infravermelho e depois em ondas de rádio, sumindo silenciosamente da vista. Para o universo externo, você se tornou um fantasma, uma estátua congelada na eternidade, guardando a porta do abismo para sempre. É por isso que, antigamente, os físicos russos chamavam os buracos negros de estrelas congeladas. Do ponto de vista de fora, o tempo para na superfície. Mas agora, vamos para a sua perspectiva. A perspectiva do observador em queda livre. Você sente o tempo passar devagar? Você se sente em câmera lenta? Não, de jeito nenhum. Você olha para o seu relógio de pulso e o ponteiro de segundos está se movendo normalmente. Tic-tac, tic-tac. Você mede seu batimento cardíaco e ele está normal, provavelmente acelerado pelo medo, mas ritmicamente normal. Para você, a queda não para. Você cruza o horizonte de eventos em questão de minutos ou segundos. Você não vê nenhuma linha vermelha no espaço, nenhuma placa dizendo fim do universo. O horizonte de eventos é uma fronteira matemática, não física. É como o horizonte da Terra. Você pode navegar em direção a ele, mas nunca chega no horizonte. Você apenas passa por ele. A tragédia da relatividade é essa desconexão. Você atravessa a porta e morre lá dentro, mas seus amigos lá fora morrem de velhice jurando que você ainda está na porta, vivo e congelado. A realidade se bifurcou. No entanto, há um preço terrível a pagar por essa dilatação temporal, e você vai pagá-lo com os seus próprios olhos antes mesmo de cruzar a linha. Se o tempo lá fora está passando mais rápido em relação a você, o que acontece se você olhar para trás? Imagine que você tem um espelho retrovisor na sua nave, ou que você consegue girar a cabeça para olhar para o universo que está abandonando. Se o tempo lá fora está correndo milhões de vezes mais rápido que o seu, você está efetivamente vendo o futuro do universo em fast forward, avanço rápido. Você veria as estrelas da galáxia girando loucamente como um carrossel de luz. Você veria civilizações nascerem e morrerem em segundos. Você veria estrelas explodirem e virarem nebulosas num piscar de olhos. Você está testemunhando a história do cosmos se desenrolar em velocidade acelerada. É uma visão de beleza divina, mas também de terror absoluto, porque significa que você está sendo exilado da história. Todos que você ama já morreram há milênios. A Terra já virou poeira. O Sol já se apagou. Enquanto você descia por 5 minutos, lá fora passaram-se 5 bilhões de anos. Você é um viajante do tempo que pegou um trem expresso para o fim dos tempos, mas a visão não é o pior. O pior é a energia. Lembre-se da luz. A luz é feita de fótons. Fótons carregam energia. Quando a luz cai em um buraco negro vinda do universo externo, ela ganha energia. A gravidade a acelera, não em velocidade, pois a luz é constante, mas em frequência. É o oposto do que seus amigos veem. Eles veem você ficar vermelho, perder energia. Você vê o universo ficar azul, ganhar energia. Isso é o blue shift gravitacional, desvio para o azul. A luz visível das estrelas atrás de você é comprimida. O comprimento de onda encurta. A luz amarela vira azul. A luz azul vira ultravioleta. O ultravioleta vira raios X. E os raios X viram raios gama. Raios gama são a forma de radiação
radiação mais energética e letal do universo. São o que sai de explosões nucleares e supernovas. À medida que você se aproxima do horizonte, toda a luz que o universo já emitiu e continuará emitindo está caindo atrás de você, concentrada em um feixe estreito e super energético. Você não está apenas olhando para o céu, você está olhando para dentro do cano de uma arma laser cósmica. O universo inteiro está disparando contra você. Essa radiação é invisível aos olhos, mas seus efeitos seriam imediatos. A menos que a sua nave tenha uma blindagem de chumbo com quilômetros de espessura, o que a tornaria pesada demais para manobrar, essa chuva de raios gama vai atravessar o casco da nave como se fosse papel de seda. Ela vai atravessar o seu corpo. Ela vai quebrar o DNA de cada célula sua instantaneamente. Ela vai ionizar seus átomos. Você não morreria de gravidade ainda. Você morreria de radiação aguda. Você seria cozido por dentro pelo banho de luz do futuro do universo caindo sobre a sua cabeça. Os físicos chamam isso de instabilidade de desvio para o azul, blue sheet instability. Existe um debate técnico sobre se isso acontece exatamente no horizonte ou no interior, no horizonte de Couch, mas o consenso é que a energia acumulada ali tende ao infinito. Então, muito antes de você se preocupar com o que tem no centro do buraco, você já foi esterilizado e transformado em uma sopa biológica radioativa pela simples aproximação. A luz, que é a fonte da vida, torna-se aqui a foice da morte. Mas vamos supor, para fins do nosso experimento mental mórbido, que você tenha um escudo mágico indestrutível. Você sobrevive à radiação. O que você vê visualmente? A geometria do espaço ao seu redor começa a fazer coisas que desafiam a sanidade euclidiana. O buraco negro na sua frente cresce. Ele deixa de ser um círculo e começa a engolir o seu campo de visão. A escuridão sobe pelos lados. Em um certo ponto, quando você está a 1,5 vezes o raio de Schwarzschild, o raio do horizonte, você cruza a esfera de fótons. Este é um lugar lendário e mágico. É a única órbita onde a luz pode girar em círculo. Se você olhasse para o lado neste exato momento, a luz que saiu da parte de trás da sua cabeça deu a volta no buraco negro e voltou para os seus olhos. Você veria a nuca da sua própria cabeça na sua frente. Você veria uma imagem infinita de si mesmo, como em uma sala de espelhos de parque de diversões, mas o espelho é a gravidade pura. Você está embrulhado na sua própria imagem, e abaixo de você, a escuridão total, o abismo sem fim, e acima de você, o universo externo, que antes ocupava todo o céu, agora foi espremido em um pequeno círculo de luz azulada no topo da sua cabeça. É como se você estivesse no fundo de um poço profundo, olhando para a abertura lá em cima. A abertura está fechando. O universo conhecido está se tornando um ponto. A sensação de claustrofobia cósmica deve ser avassaladora. O espaço não está apenas escuro, ele está se fechando sobre você como uma pálpebra gigante. Neste ponto da descida, a física da nave começa a protestar. Se você tentar disparar seus foguetes para frear, você terá uma surpresa desagradável. Na mecânica orbital normal, se você freia, você estabiliza. Perto de um buraco negro, a turbulência do espaço-tempo é tão violenta que disparar os foguetes pode, paradoxalmente, acelerar a sua queda ou despedaçar a nave. Existe um conceito chamado a órbita circular estável mais interna, ISCO. Passou dali, não existe órbita. Não existe girar ao redor para ganhar tempo. O espaço flui radialmente para dentro. Qualquer energia que você injetar no sistema, queimando combustível, se soma à sua massa, EMC2, e a gravidade puxa você com mais força. Lutar te mata mais rápido. A resistência acelera a condenação. A única estratégia lógica, curiosamente, é relaxar e cair. Cair maximiza o seu tempo subjetivo restante, o tempo próprio. Lutar contra a geometria encurta a sua vida. O buraco negro é um mestre zen cruel. A rendição é a única opção que prolonga a existência por alguns segundos. E então, acontece. O momento silencioso. Você cruza o horizonte de eventos. Como eu disse, não há placa de pare, não há baque. O espaço lá fora é contínuo com o espaço aqui dentro. Se fosse um buraco negro supermassivo, com milhões de massas solares, como o Gargantua de Interestelar, você poderia cruzar essa fronteira sem sentir nada. As forças de maré ainda seriam fracas. Falaremos disso na próxima parte. Você estaria vivo, consciente e inteiro. Você olharia para o painel de controle. Tudo funciona. Você olharia para trás. Você ainda veria o universo lá fora. O círculo de luz. A luz pode entrar. Ela só não pode sair. Você pode ver seus amigos, mas eles não podem ver você. É o espelho de via única definitivo. Você se tornou um voyeur do universo, separado dele por uma membrana causal inviolável. Mas agora, a sua realidade mudou fundamentalmente. Lá fora, você tinha liberdade de movimento. Podia ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Podia voltar para casa. Aqui dentro, a dimensão radial, a direção para o centro, trocou de papel com a dimensão tempo. Isso é difícil de visualizar, mas é o que a matemática diz. O caminho para o centro do buraco negro se tornou tão inevitável quanto o caminho para a próxima
próxima segunda-feira. Você não pode ligar os motores para evitar o centro, assim como não pode ligar os motores para evitar o amanhã. O espaço se tornou tempo, e esse tempo está correndo para um fim. Você está em um rio que flui para uma cachoeira final, e o rio é o próprio agora. Muitas pessoas acham que o perigo imediato é ser esmagado, mas na fase de aproximação, o perigo real é a solidão ontológica e a radiação. Você foi desconectado da teia da causalidade. Nada que você fizer agora terá qualquer efeito no universo onde você nasceu. Se você descobrir a cura do câncer, a teoria de tudo, ou o segredo de Deus dentro do buraco negro, essa informação morre com você. Você é um apêndice cortado da realidade. Essa percepção psicológica, combinada com a visão do universo morrendo em fast forward atrás de você e o bombardeio de raios gama invisíveis, constitui a primeira fase da morte. A morte pelo tempo, a morte pela luz. Mas digamos que você seja teimoso. Você sobreviveu à radiação, graças ao seu escudo mágico, sobreviveu à loucura de ver o tempo colapsar e agora está caindo no escuro interior. Você acha que o pior já passou? Que agora é só uma viagem tranquila até o centro? Pense de novo. A física newtoniana, que estava quieta até agora, está prestes a acordar com uma vingança. A gravidade não é uniforme. Ela muda com a distância. E os seus pés estão 1,70 m mais perto do centro do que a sua cabeça. Essa pequena diferença, insignificante na Terra, está prestes a se tornar a força mais violenta que você já sentiu. Prepare-se para o processo mais gráfico e doloroso da astrofísica. Um nome que soa quase cômico, até você perceber o que ele significa para a anatomia humana. Espaguetificação. Na próxima sessão, vamos detalhar como a geometria vai desmantelar seu corpo, célula por célula, átomo por átomo, transformando você em um fluxo de partículas irreconhecível. O adeus ao universo foi triste. O adeus ao seu corpo será brutal. Nas partes anteriores da nossa autópsia teórica, nós sobrevivemos, por milagre ou por magia de um escudo hipotético, à tempestade de radiação de raios gama e à distorção temporal que fritaria qualquer ser humano comum. Nós cruzamos o anel de fogo e agora estamos caindo na escuridão, desconectados do universo que conhecíamos. Você pode pensar que o pior já passou. Você pode pensar que agora é apenas uma queda livre e tranquila, como um paraquedista antes de abrir o velame, flutuando no vácuo até encontrar o fundo. Infelizmente, a física tem uma surpresa final e absolutamente brutal reservada para você. Uma surpresa que não depende de radiação, nem de tempo, mas da velha e implacável lei da gravitação universal de Isaac Newton, elevada a uma potência demoníaca. Agora, vamos deixar de lado a relatividade e o tempo por um momento e vamos falar de biomecânica. Vamos falar sobre a resistência dos seus ossos, a tensão dos seus músculos e a coesão das suas moléculas. Porque o que está prestes a acontecer com o seu corpo tem um nome técnico na astrofísica que soa quase cômico, quase culinário, até você perceber a realidade grotesca que ele descreve. O fenômeno se chama espaguetificação. Stephen Hawking cunhou esse termo, e ele não estava brincando. Ele estava descrevendo a transformação literal de um objeto tridimensional complexo, você, em uma linha unidimensional de átomos, um espaguete humano. Para entender por que isso acontece, precisamos entender o conceito de força de maré. Na Terra, a gravidade parece uniforme. Se você está em pé no seu quarto, a gravidade puxando a sua cabeça é praticamente idêntica à gravidade puxando os seus pés. A Terra é grande e o centro dela está longe, a 6.400 km de distância. Então, a diferença de 1,70 m entre sua cabeça e seus pés é irrelevante. Mas um buraco negro é diferente. Ele concentra uma massa gigantesca em um ponto minúsculo. Isso cria um gradiente gravitacional insano. Imagine que você está caindo no buraco negro com os pés para frente. Seus pés estão, digamos, 2 metros mais perto do centro do buraco negro do que a sua cabeça. Perto da singularidade, a gravidade aumenta exponencialmente com a proximidade. Isso significa que a atração gravitacional nos seus pés é imensamente, catastroficamente mais forte do que a atração na sua cabeça. A gravidade não puxa você como um todo, ela puxa suas partes. Seus pés querem acelerar para o centro A, digamos 10.000 km/h. Sua cabeça, que está um pouco mais longe, só quer acelerar a 5.000 km/h. O resultado? O seu corpo tenta se mover em duas velocidades diferentes ao mesmo tempo. Você sente um puxão. Não é um puxão suave, é uma atração violenta, como se um gigante invisível estivesse segurando seus tornozelos e outro estivesse segurando seus ombros, e ambos começassem a puxar em direções opostas com a força de um trem de carga. Isso é o equivalente cósmico da roda de despedaçamento, aquele aparelho de tortura medieval onde a vítima era esticada até as articulações cederem. Mas aqui, a máquina de tortura é o próprio espaço-tempo. O processo começa de forma sutil, talvez com um desconforto nas articulações, uma sensação de alongamento na coluna vertebral, mas à medida que você cai, a força aumenta exponencialmente a cada microsegundo. Primeiro, os tecidos
ossos moles cedem, seus ligamentos estalam, seus músculos se rasgam. Depois, o esqueleto entra em colapso. A resistência à tração do osso humano é impressionante, mas insignificante contra a gravidade de uma estrela colapsada. Sua coluna vertebral se separa, suas pernas são arrancadas das bacias, o pescoço se alonga de forma antinatural. Mas o horror não é apenas vertical. Enquanto você está sendo esticado como um elástico, você também está sendo esmagado lateralmente. Pense na geometria. Todas as coisas que caem em um buraco negro estão indo para o mesmo ponto, o centro. Imagine duas linhas retas desenhadas do lado direito e do lado esquerdo do seu corpo até o centro da Terra. Elas formam um triângulo. Elas convergem. Perto de um buraco negro, essa convergência é extrema. O seu ombro direito está tentando ir para o centro. O seu ombro esquerdo está tentando ir para o centro. Para chegar lá, eles precisam se encontrar. Eles precisam ocupar o mesmo espaço. Então, ao mesmo tempo que você é esticado verticalmente, você é comprimido horizontalmente, como se estivesse sendo forçado a passar por um tubo de pasta de dente muito estreito. Você é espremido pelos lados e puxado pelas pontas. É essa combinação, alongamento axial e compressão lateral, que cria o formato de espaguete. Você não é apenas rasgado, você é remodelado. Você é transformado em um fio longo e fino de matéria biológica. Mas a física não para quando você morre. A morte biológica é apenas o começo da desconstrução. Depois que seu corpo se torna uma fita de carne e osso, as forças de maré continuam aumentando. Agora, a diferença de gravidade começa a atuar em escalas menores. A diferença de força entre o topo e a base de uma única célula do seu corpo torna-se insuportável. A membrana celular estoura. O citoplasma vaza. Você agora é uma sopa de compostos orgânicos caindo no vácuo, mas a gravidade continua. Ela não se importa com a biologia. Ela quer o núcleo. A força de maré começa a atuar sobre as moléculas. As proteínas se desenrolam. O DNA, a hélice dupla que codifica quem você é esticado até que as ligações de hidrogênio se quebrem. A escada da vida se desfaz em degraus soltos. Em seguida, as próprias moléculas se quebram em átomos. Você virou uma nuvem de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E finalmente, na aproximação final da singularidade, a força de maré supera a força eletromagnética que mantém os elétrons orbitando os núcleos. Os átomos são ionizados. Os elétrons são arrancados. Você se torna um fluxo de plasma. E, teoricamente, se a gravidade for infinita no centro, até os núcleos atômicos podem ser despedaçados, superando a força nuclear forte, transformando você em uma fila indiana de quarks e gluons caindo em direção ao esquecimento. Você não existe mais como matéria estruturada. Você é apenas informação e energia adicionadas à massa do buraco negro. Agora, há um detalhe crucial que Hollywood erra e que você precisa saber para entender suas chances de sobrevivência, que continuam sendo zero, mas o quando importa. O tamanho do buraco negro determina quando você vira espaguete. Isso é contra-intuitivo. Você pensaria que um buraco negro gigante e monstruoso mataria você mais rápido, mas a física diz o contrário. Buracos negros pequenos são assassinos rápidos. Buracos negros gigantes são assassinos lentos. Vamos comparar. Imagine um buraco negro estelar com a massa de 10 sóis. Ele é pequeno, tem apenas uns 60 quilômetros de diâmetro. Como ele é pequeno, o gradiente de gravidade é muito íngreme. A mudança de força acontece em distâncias curtas. Se você se aproximar de um buraco negro estelar, as forças de maré serão tão violentas que você será espaguetificado antes mesmo de chegar ao horizonte de eventos. Você seria morto do lado de fora. Você nunca veria o interior. Seus átomos entrariam no buraco negro, mas sua consciência teria sido apagada centenas de quilômetros antes da borda. Para um buraco negro estelar, a entrada é impossível. O porteiro te mata na calçada. Agora, imagine um buraco negro supermassivo, como o que existe no centro da nossa galáxia, Sagitário A, ou o Gargantua do filme Interestelar, com a massa de milhões ou bilhões de sóis. Esses monstros são gigantescos. O horizonte de eventos é tão grande que caberia todo o nosso sistema solar dentro. Como eles são enormes, a curvatura do espaço na borda é suave. A gravidade é forte, sim, mas a diferença de gravidade entre sua cabeça e seus pés é pequena na borda. Você poderia cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo confortavelmente. Você não sentiria nada. Você estaria vivo. Você poderia olhar para fora, olhar para dentro, verificar seus instrumentos. É por isso que Cooper sobrevive em Interestelar. Ele está caindo em um gigante, mas não se engane. A sobrevivência é temporária. É uma sentença de morte adiada. Você passou pela porta, o horizonte, mas ainda tem que bater no chão, a singularidade. À medida que você cai em direção ao centro, o espaço começa a se afunilar. As forças de maré, que eram suaves na borda, começam a subir. Eventualmente, conforme você se aproxima da singularidade interior, a espaguetificação se torna inevitável, seja na entrada, buraco pequeno, ou no fundo, buraco grande. O destino final é sempre virar macarrão. A geometria não
não perdoa. A única diferença é quanto tempo você tem para refletir sobre o seu erro. Em um supermassivo, você pode ter horas. Em um estelar, você tem microsegundos. Além da espaguetificação, existe outro fenômeno físico aterrorizante na fronteira: a rotação e o arrasto. A maioria dos buracos negros no universo não está parada. Eles nasceram de estrelas que giravam, e pela conservação do momento angular, eles giram freneticamente. Alguns giram a 90% da velocidade da luz. Quando uma massa gira, ela arrasta o espaço-tempo com ela. É o efeito frame dragging, arrasto de referencial. O espaço ao redor do buraco negro não é estático, é um redemoinho, um vórtice. Imagine um ralo de banheira gigante. A água gira enquanto cai. Se você cair nesse buraco negro rotativo, chamado de buraco negro de Kerr, você será forçado a girar com o espaço. Você não pode ficar parado, mesmo que tenha foguetes infinitos. O próprio palco onde você está girando. Isso cria forças centrífugas violentas. Além de ser esticado e espremido, você seria torcido, como uma toalha molhada sendo torcida para secar. A sua nave seria submetida a torque estrutural, metal rasgando, rebites estourando. Seu corpo seria submetido a cisalhamento. É um ambiente de caos dinâmico absoluto. A ideia de navegar suavemente através disso, como se fosse um passeio de barco num domingo, é risível. Estamos falando de energias que trituram planetas. E para adicionar insulto à injúria, temos o calor. Os buracos negros geralmente têm discos de acreção, matéria, gás, poeira, pedaços de estrelas, que está girando ao redor do buraco esperando para cair. Esse gás gira tão rápido que o atrito aquece o material a milhões de graus. Esse disco brilha com raios X e ultravioleta. Se você tentar entrar em um buraco negro ativo que está se alimentando, você terá que atravessar esse anel de fogo. É como tentar mergulhar em um vulcão ativo, mas o vulcão é feito de plasma radioativo girando à velocidade da luz. Você seria vaporizado muito antes de se preocupar com a espaguetificação. Para ter qualquer chance teórica, como em nossos experimentos mentais, você teria que escolher um buraco negro isolado e faminto, que já limpou sua vizinhança e não tem disco de acreção. Um buraco negro adormecido no vazio. Mas mesmo no vácuo, a própria geometria é a arma. Portanto, a fronteira física é um lugar de destruição de material. Não existe material conhecido na tabela periódica, nem liga metálica, nem nanotubo de carbono que possa resistir à tensão infinita da singularidade. A engenharia tem limites, a força nuclear tem limites, a gravidade da singularidade não tem. Você entra como um astronauta, um ser de complexidade, memória e biologia. A geometria transforma você em uma linha, depois em uma nuvem, depois em um ponto. A estrutura da vida depende da complexidade. A espaguetificação é o processo de simplificação final. O universo pega a sua complexidade e a reduz ao denominador comum mais baixo. Mas espere, há um debate na física moderna que sugere que talvez você nem chegue a ser espaguetificado. Talvez você nem chegue a entrar. Até recentemente acreditávamos na relatividade geral, que diz que o horizonte é um lugar sem drama. Você cai e só morre depois, na espaguetificação interna. Mas a mecânica quântica, sempre a estraga prazeres, levantou a mão e disse: espere um minuto. Se ele entrar, a informação se perde. Isso viola minhas leis. Para salvar a física quântica, alguns cientistas propuseram que o horizonte de eventos é, na verdade, uma muralha de fogo, uma parede sólida de energia de Planck. Se isso for verdade, você não é esticado. Você é incinerado no instante em que toca a borda, como uma mosca batendo em um mata-moscas elétrico. Fim. Na próxima sessão, vamos explorar esse conflito de titãs. Einstein, que diz: entre, a água está morna, versus Hawking e Polchinski, que dizem: toque e você queima. Vamos falar sobre o paradoxo da muralha de fogo e descobrir se o buraco negro é um buraco ou uma parede sólida de morte quântica. A espaguetificação pode ser o menor dos seus problemas se a entrada estiver trancada com fogo. Até agora, nossa viagem hipotética para dentro do buraco negro foi baseada em um pressuposto fundamental, um pressuposto que nos foi dado por Albert Einstein há mais de 100 anos. Nós assumimos que é possível entrar. Assumimos que o horizonte de eventos é apenas uma fronteira matemática, uma linha imaginária no espaço, como a linha do Equador. Você pode cruzar o Equador sem sentir um solavanco, sem ver uma linha vermelha pintada no oceano. Da mesma forma, Einstein nos garantiu, através do seu sagrado princípio da equivalência, que um observador em queda livre não sente a gravidade. Se o buraco negro for grande o suficiente para evitar a espaguetificação imediata, você deveria cruzar o horizonte flutuando suavemente, sem drama, sem dor, sem nem mesmo perceber que acabou de sair do universo acessível. Esse conceito é chamado, na física, de no drama, sem drama, mas a física é uma disciplina cruel. Justamente quando achamos que entendemos as regras do jogo, alguém vira o tabuleiro. Em 2012, um grupo de físicos teóricos, liderados por Joseph Polchinski, jogou uma bomba no meio da astrofísica. Eles fizeram cálculos baseados na mecânica quântica moderna e chegaram a uma conclusão que chocou a comunidade
comunidade científica e iniciou uma guerra civil intelectual que dura até hoje. Eles disseram: Einstein estava errado. Não existe sem drama. Se você tentar cruzar o horizonte de eventos, você não vai flutuar suavemente para a escuridão. Em vez disso, você vai colidir com uma parede sólida de partículas de alta energia. Você vai bater em um firewall, uma muralha de fogo. Você seria incinerado instantaneamente, vaporizado em uma fração de nanosegundo no momento exato em que tocasse a borda. Segundo essa teoria, entrar em um buraco negro é impossível não porque você morre lá dentro, mas porque o buraco negro não tem um lado de dentro acessível. O espaço-tempo termina na borda. O buraco negro não é um poço, é uma parede de tijolos quânticos incandescentes. Para entender como chegamos a essa conclusão alucinante, precisamos recuar um pouco e entender o maior conflito da história da ciência: a batalha entre a relatividade geral, que governa o muito grande, a gravidade, e a mecânica quântica, que governa o muito pequeno, os átomos. Normalmente, essas duas teorias vivem em cantos opostos do universo e não se falam, mas em um buraco negro, elas são forçadas a conviver. E a convivência é desastrosa. Tudo começou na década de 1970, com o genial Stephen Hawking. Antes de Hawking, achávamos que buracos negros eram eternos. Nada saía deles, então eles só podiam crescer. Mas Hawking aplicou a mecânica quântica à borda do buraco negro e descobriu algo chocante. O vácuo do espaço não é vazio. Ele está fervilhando de partículas virtuais que aparecem e desaparecem. Pares de partícula e antipartícula. Hawking percebeu que se esse par aparecer exatamente na borda do horizonte, uma partícula pode cair para dentro e a outra pode escapar para fora. A que escapa vira radiação real, radiação Hawking. A que cai carrega energia negativa e diminui a massa do buraco negro. Conclusão: buracos negros não são negros. Eles brilham fracamente e com o tempo suficiente, eles evaporam e desaparecem. Isso criou o paradoxo da informação. Se eu jogar uma enciclopédia dentro de um buraco negro e depois o buraco negro evaporar completamente até virar nada, para onde foi a informação da enciclopédia? A relatividade diz: foi destruída na singularidade. A mecânica quântica grita: impossível. A informação é eterna. Unitariedade. O estado futuro depende do estado passado. Se a informação sumir, a física quebra. Durante 40 anos, os físicos tentaram resolver isso. Leonard Susskind e Gerard T. Hooft propuseram que a informação não se perde. Ela volta para o universo codificada na radiação Hawking, como as cinzas de um livro queimado. Parecia uma solução elegante. A informação sai, a mecânica quântica é salva, e Einstein é quase salvo. Mas em 2012, Polchinski e seus colegas, o grupo conhecido pela sigla AMPS, Almheiri, Marolf, Polchinski e Sully, olharam para as letras miúdas dessa solução e encontraram um erro fatal. O problema está no emaranhamento quântico. Na mecânica quântica, duas partículas podem estar emaranhadas, ligadas intimamente. O que acontece com uma afeta a outra instantaneamente. Para que a informação saia do buraco negro, salvando a mecânica quântica, a partícula de radiação que está fugindo, vamos chamá-la de B, precisa estar emaranhada com a radiação que saiu antes dela, vamos chamar de A. Isso é necessário para carregar os dados. Então, B é casada com A. Mas, para que o espaço-tempo no horizonte seja suave e contínuo, salvando a relatividade de Einstein e o princípio do nu-drama, a partícula B precisa estar emaranhada com sua parceira que caiu no buraco negro. Vamos chamá-la de C. Se B e C não estiverem emaranhadas, o espaço se quebra. O vácuo deixa de ser vácuo. Aqui está o problema. Existe uma regra inviolável na quântica chamada monogamia do emaranhamento. Uma partícula não pode ser fortemente emaranhada com duas outras partículas independentes ao mesmo tempo. A partícula B não pode ser casada com A, fora, e com C, dentro, simultaneamente. Ela tem que escolher. É um triângulo amoroso cósmico. Se B escolher C, o parceiro de dentro, salvamos Einstein. O espaço é suave. Você pode entrar no buraco negro, mas a informação não sai e a mecânica quântica morre. Se B escolher A, o parceiro de fora, salvamos a mecânica quântica. A informação é preservada, mas temos que quebrar o elo entre B e C. E aqui está a chave do firewall. Quebrar um emaranhamento quântico é um evento violento. Custa energia. Imagine que o espaço-tempo é feito de bilhões de pequenos elos de emaranhamento. Se você quebrar todos esses elos no horizonte de eventos para salvar a informação, você libera uma quantidade colossal de energia. Você transforma o horizonte de eventos, que deveria ser um vácuo frio e suave, em uma tempestade furiosa de partículas de alta energia. Você cria uma muralha de fogo. As implicações disso para a nossa viagem impossível são devastadoras. Significa que a imagem popular do astronauta caindo no escuro é falsa. Se a hipótese do firewall estiver correta, assim que a ponta do seu pé tocar o horizonte de eventos, ela encontra uma temperatura de Planck, a temperatura mais alta possível na física. Não é apenas calor térmico, é uma sopa caótica de raios
raios gama, gluons e partículas exóticas fervendo. A sua nave não entra, ela bate. Ela bate em uma parede de fim de mundo. Você, sua biologia, sua nave e seus átomos são desintegrados e reirradiados para o universo quase instantaneamente. Isso resolve o paradoxo da informação de uma maneira brutal. A informação nunca entrou. A informação da enciclopédia ou do seu corpo bateu no firewall, foi queimada e as cinzas ficaram do lado de fora. Nada entra. O interior do buraco negro não existe, ou pelo menos não é conectado ao nosso universo da maneira que pensávamos. O buraco negro deixa de ser um buraco e passa a ser uma bola sólida de caos quântico. Isso torna a sobrevivência impossível em um nível totalmente novo. Antes, achávamos que era impossível sobreviver à singularidade lá dentro. Agora, parece que é impossível até passar da porta de entrada. Os defensores da relatividade geral, é claro, odeiam essa ideia. Einstein odiaria essa ideia. O princípio da equivalência é a base de toda a cosmologia moderna. Se ele falhar no horizonte de um buraco negro, onde mais ele falha? Se um observador em queda livre pode queimar no vácuo, então a gravidade não é puramente geometria. Isso levou a contrapropostas bizarras e fascinantes. Para tentar salvar tanto o no drama, Entrada Suave, quanto a informação quântica, físicos como Juan Maldacena e Leonard Susskind propuseram algo ainda mais louco: a teoria ER-EPR. ER refere-se a Einstein-Rosen, buracos de minhoca. EPR refere-se a Einstein-Podolsky-Rosen, emaranhamento quântico. Eles sugerem que essas duas coisas são a mesma coisa. Eles dizem: talvez a partícula B não precise quebrar o casamento com C. Talvez A e C estejam conectadas por um microburaco de minhoca através do espaço-tempo. Se isso for verdade, o interior do buraco negro é construído pelo emaranhamento quântico. Nesse cenário, você poderia entrar. Não haveria firewall. O espaço seria suave porque o emaranhamento sutura o espaço-tempo. Mas essa é uma teoria altamente especulativa. A matemática do firewall, a MPS, é robusta. É uma pedra no sapato que ninguém consegue tirar. Até hoje, se você colocar 10 físicos teóricos numa sala e perguntar o que acontece no horizonte, 5 dirão: nada, você entra e morre depois. E 5 dirão: você vira churrasco instantaneamente no firewall. Nós não sabemos a resposta. Mas, como consultor de segurança da sua viagem imaginária, eu tenho que assumir o pior cenário. E o pior cenário é que o horizonte de eventos é um incinerador cósmico. Vamos aprofundar um pouco mais no que significa encontrar um firewall. Pense no vácuo quântico. O espaço vazio não é vazio, é cheio de campos. Normalmente esses campos estão no estado fundamental, o nível de energia mais baixo. O argumento do firewall diz que na borda do buraco negro, devido à dinâmica de evaporação de Hawking, o vácuo é excitado. É como se o espaço ali estivesse vibrando em uma frequência letal. Não há matéria lá. Não há fogo feito de oxigênio e madeira. É fogo quântico. Se você caísse em direção a ele, você veria o buraco negro não como uma esfera negra, mas talvez como uma esfera brilhante e ofuscante? Provavelmente não. Devido ao redshift que discutimos antes, a radiação que sai do buraco negro é muito fraca e de baixa energia para um observador distante. O firewall só se torna visível e letal para quem cai. É uma armadilha que só dispara quando você pisa nela. Para quem olha de longe, o buraco é negro e frio. Para quem toca nele, é infinitamente quente. Essa subjetividade da realidade é uma das características mais perturbadoras da física de buracos negros. A realidade depende de onde você está e quão rápido você está se movendo. Se o firewall existir, ele marca o fim do espaço. Imagine o universo como um tecido. O buraco negro não é um furo no tecido. É o lugar onde o tecido desfia e acaba. A linha do horizonte é a ponta desfiada. Se você tentar passar por ali, você sai do tecido da existência. Isso também mata o sonho de Interestelar. Se houver um firewall, não há como entrar para ver o Tesseracto. Não há como ver a singularidade. Não há como usar o buraco negro como portal. Portais precisam estar abertos. O firewall é uma porta fechada e soldada com o calor do Big Bang. A única maneira de sobreviver seria se a relatividade geral estivesse 100% certa e a mecânica quântica estivesse errada sobre como a informação funciona. Mas a mecânica quântica nunca esteve errada. Cada transistor no seu celular, cada laser, cada exame de ressonância magnética prova que a quântica funciona. Apostar contra a quântica é uma aposta ruim. Portanto, a probabilidade de que a entrada seja impossível devido a efeitos quânticos violentos é alta. Mas vamos dar um passo atrás e ser otimistas. Vamos supor que Maldacena esteja certo. Vamos supor que R é PR e que o buraco de minhoca salva o dia. Vamos supor que não há firewall, que Einstein vence essa batalha e o horizonte é suave. Você passa. Você sobrevive à radiação, escudo mágico, sobrevive à espaguetificação, buraco supermassivo e sobrevive ao firewall, graças aos buracos de minhoca. Você está dentro. Você respira aliviado. Eu consegui. Eu estou dentro do buraco negro e estou vivo. Você olha ao redor.
redor. É escuro, mas você está inteiro. Mas então você olha para os seus instrumentos de navegação e percebe algo aterrorizante. O espaço mudou. A geometria mudou. Todas as direções no giroscópio apontam para o mesmo lugar. Se você apontar a nave para a esquerda, ela vai para o centro. Se apontar para a direita, ela vai para o centro. Se apontar para trás, para tentar sair, ela vai para o centro mais rápido. Você percebe a verdade horrível que mencionei na introdução. O centro deixou de ser um lugar no espaço. O centro agora é um evento no tempo. A singularidade não está na sua frente. A singularidade está no seu futuro. E é aqui que a impossibilidade de sobrevivência deixa de ser tecnológica e se torna lógica. Você pode construir uma máquina que resiste ao calor? Talvez. Você pode construir uma máquina que resiste à gravidade? Talvez. Mas você pode construir uma máquina que foge do amanhã? Você pode construir uma nave que viaja para ontem? Porque escapar da singularidade, uma vez que você está dentro, exige viajar para o passado. E a menos que tenhamos uma máquina do tempo, o que traz seus próprios paradoxos impossíveis, o seu destino está selado não pela força, mas pela estrutura do relógio universal. Na próxima sessão, o interior, onde o espaço vira tempo, vamos explorar essa inversão alucinante. Vamos falar sobre o que acontece nos últimos segundos da sua existência, quando você é arrastado pela correnteza do tempo em direção ao ponto onde a física acaba. Vamos descrever a singularidade. É um ponto? É um anel? É um monstro de caos espumante? E vamos ver por que, mesmo que você sobreviva a tudo, a singularidade é o game over definitivo, o lugar onde a ciência fica muda e a realidade se divide por zero. Preparem-se. Passamos pelo fogo. Agora vamos para o fim do tempo. Parabéns. Contra todas as probabilidades, contra a lógica da radiação e contra a fúria do fogo quântico, você conseguiu. Vamos assumir, para o bem da nossa exploração, que você sobreviveu à travessia do horizonte de eventos. Você agora é o ser humano mais solitário que já existiu na história da nossa espécie. Você está em um lugar que os cartógrafos antigos marcariam como Hic sunt draconis. Aqui há dragões. Você está na terra incognita, definitiva do cosmos. Você olha ao redor da cabine da sua nave. O silêncio é absoluto. Os alarmes de radiação pararam de gritar. A turbulência cessou. Por um breve e delirante momento, você sente uma onda de euforia. Você pensa, eu venci, eu estou vivo dentro de um buraco negro. Einstein estava certo, é um lugar tranquilo. Mas então, você tenta manobrar a nave. Você tenta girar o manche para a esquerda para olhar o que há no fundo do buraco. A nave não responde como deveria. Você tenta disparar os retrofoguetes para estabilizar sua órbita. O computador de bordo lança mensagens de erro que não fazem sentido. Ele diz que todas as trajetórias calculadas levam à colisão. É neste momento que a ficha cai. É neste momento que você percebe que, embora seu corpo esteja intacto, o universo onde você vive mudou as regras do jogo. Você não está mais no mesmo palco onde nasceu. Aqui dentro, no ventre da besta, aconteceu a transformação mais alucinante prevista pela relatividade geral, a inversão do espaço e do tempo. Para entender o seu destino, precisamos olhar para a métrica de Schwarzschild, a equação que descreve a geometria deste lugar. Fora do buraco negro, você tem 3 dimensões de espaço: norte-sul, leste-oeste, cima-baixo e uma dimensão de tempo. Você tem liberdade total no espaço. Você pode ir para o norte, depois mudar de ideia e voltar para o sul. Você pode subir e depois descer. Mas você não tem liberdade no tempo. O tempo flui apenas em uma direção, para frente. Você é obrigado a viajar do passado para o futuro. Você não pode parar o tempo e não pode dar ré. O amanhã é um destino inevitável. Dentro do horizonte de eventos, essas papéis se invertem. A dimensão radial, a distância entre você e o centro do buraco negro, deixa de ser uma dimensão de espaço e torna-se uma dimensão de tempo. O que isso significa na prática? Significa que o centro do buraco negro, a temida singularidade, deixou de ser um lugar localizado no centro de uma esfera. A singularidade se tornou um momento localizado no seu futuro. Tentar fugir da singularidade disparando foguetes para longe do centro é tão fútil quanto tentar fugir da próxima terça-feira disparando um foguete. Não importa para onde você aponte o nariz da nave, o tempo passa e a terça-feira chega. Da mesma forma, não importa para onde você voe aqui dentro, o tempo passa e a singularidade chega. Na verdade, a situação é ainda mais perversa. A física nos diz que, se você entrar em pânico e ligar os motores principais para tentar escapar, você adiciona energia ao seu movimento. E neste espaço-tempo distorcido, essa energia encurta a sua linha do tempo. Lutar contra a correnteza faz você chegar ao futuro mais rápido. O astronauta que relaxa e cai livremente vive mais tempo, subjetivamente, do que o astronauta que luta. A única opção lógica para sobreviver o máximo possível é a rendição total. É aceitar que o espaço está colapsando e fluindo para o fim. Mas o que você vê enquanto cai? Se a singularidade está no futuro, o que está na sua frente agora? A escuridão não é total. Lembre-se, a luz do universo
externo continua caindo atrás de você. Se você olhar para cima ou para trás, você verá uma janela circular, perfeitamente redonda, que mostra o universo que você abandonou. Essa janela está encolhendo, ficando cada vez menor à medida que você se aprofunda, e a luz nela está desviada para o azul, brilhando com cores irreais. É como estar caindo em um poço sem fundo, olhando para a abertura lá no alto, ficando distante. Ao seu redor, no entanto, é o negrume. Não há estrelas aqui dentro, a menos que outra coisa tenha caído com você. Se uma estrela caiu no buraco negro antes de você, a luz dela também está presa aqui, caindo ao seu lado. Você poderia ver fantasmas de objetos passados, mas o foco da sua mente está naquilo que aguarda no final da queda. A singularidade. Na física clássica, a singularidade é um ponto geométrico com dimensão zero, sem altura, sem largura, sem profundidade. Mas nesse ponto de tamanho zero está concentrada toda a massa da estrela que criou o buraco negro. Talvez milhões de massas solares espremidas em nada. Isso cria uma densidade infinita e uma curvatura do espaço-tempo infinita. O que é infinito na física? Infinito é a maneira da natureza dizer: a sua teoria está errada. Quando encontramos um infinito nas equações, sabemos que a nossa matemática quebrou. É o famoso erro de divisão por zero na calculadora de Deus. Ninguém sabe o que realmente existe lá. A relatividade geral prevê esse ponto infinito, mas a mecânica quântica diz que pontos infinitos são proibidos, porque violam o princípio da incerteza. Você não pode prender uma posição tão perfeitamente. Então, o que você vai encontrar? Provavelmente uma bola de espuma quântica, um estado da matéria onde o espaço e o tempo deixam de ser contínuos e se tornam granulados, caóticos, fervilhantes. Um lugar onde as leis de causa e efeito não existem mais. Se você tocar a singularidade, você não apenas morre, você deixa de ser parte da realidade compreensível. Seus átomos são esmagados a um ponto tal que a distinção entre matéria e espaço desaparece. Você se torna parte da geometria do buraco negro. Você vira massa. Você vira um número na contabilidade do monstro. Mas espere, há uma complicação fascinante, uma esperança final para os fãs de ficção científica. Tudo o que descrevi agora se aplica a um buraco negro estático, buraco negro de Schwarzschild, que não gira. Mas no universo real, tudo gira. Planetas giram, estrelas giram, galáxias giram. Quando uma estrela colapsa, ela gira cada vez mais rápido, como uma bailarina que fecha os braços. Então, quase todos os buracos negros reais são buracos negros de Kerr. Eles giram freneticamente e a rotação muda tudo lá dentro. A força centrífuga da rotação luta contra a gravidade. Isso faz com que a singularidade deixe de ser um ponto. A força centrífuga abre o ponto e o transforma em um anel, uma singularidade em anel. Imagine um anel de fogo ou de gravidade infinita flutuando no meio do nada, girando quase a velocidade da luz. E aqui, a matemática de Kerr fica bizarra. A gravidade é infinita no anel. Se você tocar o anel, você morre. Mas, e se você passar pelo meio do anel? No centro do anel, a gravidade é zero. As equações de Einstein, se levadas ao pé da letra sem correções quânticas, sugerem que se você pilotar sua nave com precisão cirúrgica e passar exatamente pelo buraco da rosquinha, você não será esmagado. Você passará direto. E para onde você vai? Você não bate em uma parede. Você sai em outra região do espaço-tempo. O anel funcionaria como um portal, um buraco de minhoca. Você poderia emergir em um buraco branco em outro universo ou em outro tempo no nosso próprio universo. Isso é o que acontece no final de Interestelar. Cooper cai em um buraco negro rotativo, Gargantua, e não atinge a singularidade. Ele navega ao redor dela e entra no Tesseracto. É o conceito de Alice no País das Maravilhas. O buraco negro é o espelho. Atravessar o anel é passar para o outro lado do espelho. Parece maravilhoso, não é? A solução para a morte é a rotação. Mas, novamente, sou um físico e meu dever é trazer os más notícias. Existe um monstro guardando o anel. Um segundo horizonte interno, chamado Horizonte de Cauchy. Este é o lugar onde as previsões do futuro se tornam instáveis. O problema é, de novo, a energia e a luz. Lembre-se da luz que caiu no buraco negro atrás de você, aquela que sofreu o Blue Shift. Em um buraco negro rotativo, essa luz cai e fica presa, girando eternamente perto do horizonte de Cauchy, acumulando-se camada sobre camada, século após século, como a água represada em uma barragem. A energia da luz que caiu no buraco negro durante bilhões de anos está toda concentrada ali, esperando por você. Se você tentar chegar ao anel para atravessar o portal, você terá que cruzar essa barragem de luz. Os físicos chamam isso de instabilidade de inflação de massa. No momento em que você toca o horizonte de Cauchy, a energia represada é liberada. O espaço-tempo se torna infinitamente curvado instantaneamente. A passagem se fecha. O buraco de minhoca colapsa na sua cara. Você não encontra um portal aberto. Você encontra uma parede de singularidade que se
formou apenas porque você tentou passar. A sua própria presença, a sua própria gravidade, desestabiliza o portal. É como tentar atravessar uma ponte feita de cristal finíssimo. Enquanto ninguém pisa nela, a ponte existe e leva ao outro lado. Mas no momento em que você coloca o pé, a ponte quebra. Você não pode usar o atalho porque você é pesado demais para a realidade delicada do interior. Portanto, o interior de um buraco negro é o lugar onde todas as esperanças físicas morrem. Se for estático, o tempo leva você para o esmagamento no ponto central. Se for rotativo, a radiação acumulada no horizonte interno vaporiza você antes que você possa alcançar o anel mágico. De qualquer forma, o resultado final é a integração. Seus prótons, seus nêutrons, seus elétrons deixam de pertencer a você. Eles perdem a identidade. Eles se tornam propriedade do espaço-tempo. A massa do buraco negro aumenta infinitesimalmente. O horizonte de eventos cresce um pouquinho, e a única coisa que resta de você é, talvez, um holograma. Alguns físicos teóricos acreditam no princípio holográfico. A ideia de que, embora seu corpo 3D tenha sido destruído lá dentro, a informação que descrevia você ficou gravada na superfície 2D do horizonte de eventos como um adesivo colado numa bola. Se isso for verdade, você não desapareceu totalmente. Você foi transformado em dados, armazenado na borda do abismo, esperando talvez que o buraco negro evapore daqui a trilhões de anos e devolva seus bits ao cosmos na forma de radiação desordenada. Mas a sua consciência, a sua experiência de eu, essa acabou no momento em que a geometria do seu cérebro foi colapsada pela maré gravitacional. A singularidade é o ponto final da frase da sua vida, e depois do ponto final, não há mais texto. Mas, e se houver uma maneira de contornar tudo isso? E se a nossa compreensão da gravidade estiver incompleta? E se buracos negros não forem buracos, mas estrelas de Planck ou gravastars? E se a civilização avançada do tipo 3 na escala de Kardashev pudesse manipular a gravidade para manter o buraco de minhoca aberto? Na nossa conclusão, vamos sair da depressão da morte inevitável e olhar para as possibilidades selvagens. Vamos falar sobre a teoria de que o nosso próprio universo pode estar dentro de um buraco negro. Vamos perguntar, será que a morte em um universo é o nascimento em outro? O impossível pode ser apenas uma palavra que usamos para descrever o que ainda não entendemos. Vamos para a parte final desta jornada escura. Vamos procurar a luz no fim do túnel, mesmo que o túnel seja feito de gravidade infinita. Chegamos ao fim da nossa descida teórica ao coração das trevas. Ao longo da última hora e meia, nós sistematicamente desmantelamos qualquer esperança ingênua que você pudesse ter de sobreviver a um mergulho em um buraco negro. A física foi implacável. Vimos que, na aproximação, você seria frito por uma tempestade de radiação gama vinda do futuro do universo. Vimos que, ao cruzar o horizonte, você poderia colidir com uma muralha de fogo quântica de temperatura infinita. Vimos que, se milagrosamente passasse, as forças de maré transformariam seu corpo, seus ossos e seus átomos em um espaguete subatômico irreconhecível. E, finalmente, vimos que o interior é uma armadilha temporal, onde todas as estradas levam à singularidade, o ponto onde a existência cessa. O veredito da biologia e da física clássica é claro e unânime. É impossível. O buraco negro é a máquina de triturar definitiva. É o ponto final da frase da vida. Mas eu sou um físico teórico, e minha carreira foi construída explorando as bordas do conhecimento, onde o impossível se transforma no improvável, e às vezes no inevitável. A ciência não para na destruição. A natureza raramente desperdiça algo. E se a morte dentro de um buraco negro não for um fim, mas uma transformação? E se a destruição da matéria for o preço a pagar pela libertação da informação? Para concluir nossa jornada, quero convidá-los a olhar para além da carne e do osso. Vamos olhar para a matemática das dimensões superiores. Vamos olhar para a possibilidade de que o buraco negro não seja um túmulo, mas um útero. A primeira porta de saída que a matemática nos oferece é a famosa Ponte de Einstein-Rosen, mais popularmente conhecida como buraco de minhoca. Em 1935, Einstein e seu aluno Nathan Rosen perceberam que as equações da relatividade geral permitiam uma solução curiosa. Se você esticar o tecido do espaço-tempo o suficiente, criando um funil profundo, o buraco negro, e fizer o mesmo em outro lugar do universo, você pode, teoricamente, conectar os dois funis. Você cria um túnel, um atalho através do hiperespaço. Se isso for verdade, a matéria que cai no buraco negro não é esmagada na singularidade. Ela atravessa a garganta do túnel e é expelida em outro lugar. Mas expelida como? Se um buraco negro é um lugar onde nada sai, a saída do túnel deve ser um lugar onde nada entra. Um lugar que só cospe matéria e luz. A física chama isso de buraco branco. Imagine a simetria perfeita. O buraco negro engole, o buraco branco expele. Isso levanta uma hipótese fascinante. Será que cada buraco negro no nosso universo é o cordão umbilical conectado a um buraco branco em outro universo? Ou será que o nosso próprio Big Bang, aquela explosão colossal de matéria e
energia que surgiu do nada há 13,8 bilhões de anos foi na verdade o evento de saída de um buraco branco? Talvez em algum universo pai gigantesco e antigo, uma estrela colapsou. Ela formou um buraco negro. A matéria dessa estrela foi triturada, comprimida e depois vomitada do outro lado, criando o nosso universo bebê. Nesta visão, proposta por físicos como Lee Smolin, os buracos negros são os órgãos reprodutivos do cosmos. Eles são as sementes da realidade. Isso significa que a morte é necessária para o nascimento. Se você pular em um buraco negro, seu corpo será destruído, sim. Seus átomos serão desmembrados. Mas a massa e a energia que compõem você serão recicladas para construir galáxias, estrelas e talvez vida em um novo universo do outro lado. Você não sobrevive como indivíduo, mas sobrevive como matéria-prima para uma nova gênese cósmica. Somos poeira de estrelas de um universo morto, vivendo agora. E um dia seremos a poeira de estrelas de um universo futuro. Mas há uma ideia ainda mais estranha e perturbadora que está ganhando força na física moderna. Uma ideia que desafia nossa noção de realidade tridimensional. É o princípio holográfico. Essa teoria surgiu da batalha entre Stephen Hawking e Leonard Susskind sobre o destino da informação, que discutimos na sessão da Muralha de Fogo. Lembre-se, a mecânica quântica diz que a informação não pode ser destruída. Se você cair no buraco negro, tudo o que faz de você, suas memórias, seu DNA, a rotação dos seus elétrons, não pode sumir. Susskind e o ganhador do Nobel Gerard T. Hooft propuseram uma solução genial. Quando você cai em direção ao horizonte de eventos, do seu ponto de vista, você entra, mas do ponto de vista do universo externo, você nunca passa. A teoria sugere que, ao atingir a borda, a informação tridimensional do seu corpo é desmontada e manchada na superfície bidimensional do horizonte de eventos. Imagine uma lata de sopa. A sopa, o conteúdo 3D, está dentro, mas a descrição da sopa, o conteúdo informacional, está no rótulo de papel 2D colado na superfície. O princípio holográfico diz que o buraco negro é a lata de sopa. Tudo o que caiu lá dentro está registrado no rótulo do horizonte de evento. Cada bit de dados que compunha o seu corpo é transformado em pixels de tamanho de Planck, a menor medida possível, e armazenado na superfície. Isso é alucinante porque implica que a realidade 3D, a sopa, e a realidade 2D, o rótulo, são matematicamente equivalentes. Se a informação está preservada na superfície, então, em certo sentido, você não morreu. Você foi traduzido. Você foi convertido de um objeto biológico sólido para um arquivo de dados plano. E se o universo inteiro for assim? Muitos físicos hoje acreditam que o nosso universo, com toda a sua profundidade, estrelas e galáxias, pode ser apenas uma projeção holográfica de dados armazenados em uma fronteira cósmica distante. Nós podemos ser os hologramas. Se isso for verdade, entrar em um buraco negro é como aproximar o projetor da tela. É retornar à fonte do código. A morte no buraco negro seria apenas o processo de upload final. A sua consciência, que é essencialmente processamento de informação, seria integrada ao grande disco rígido do horizonte. Você se tornaria parte da memória eterna do universo. Claro, para o astronauta que está sendo esticado e frito, isso é pouco consolo. Saber que seus dados estão salvos no Hologram Cloud não impede a dor de ter os ossos quebrados. Mas isso muda a nossa perspectiva filosófica sobre o impossível. A impossibilidade de sobrevivência física é uma limitação do nosso estado atual da matéria. A carne é fraca, a biologia é frágil. Mas e se fôssemos uma civilização do tipo 13 na escala de Kardashev? Uma civilização capaz de manipular a energia de galáxias inteiras? Poderíamos teoricamente construir uma estrutura ao redor de um buraco negro para estabilizá-lo? Poderíamos injetar matéria exótica com massa negativa na garganta do buraco de minhoca para impedir que ele colapse, mantendo a porta aberta? As equações de Einstein permitem isso. Se você tiver massa negativa, algo que nunca vimos em grandes quantidades, mas que existe no efeito Casimir quântico, você pode criar uma força antigravitacional que segura as paredes do túnel. Nesse cenário futuro distante, o buraco negro deixaria de ser uma câmara de morte e se tornaria um sistema de metrô interestelar. Poderíamos viajar de Cygnus Chae-1 para Andrômeda em tempo para o jantar. O impossível de hoje é apenas a engenharia do amanhã. Para um homem das cavernas, um smartphone é impossível. É magia. Para nós, entrar em um buraco negro é impossível. É suicídio. Mas para os nossos descendentes, ou para inteligências artificiais pós-biológicas que não dependem de corpos frágeis, o buraco negro pode ser o habitat natural. Eles podem viver na borda, extraindo energia infinita da rotação do buraco negro, o processo de Penrose, e usando o horizonte de eventos como um computador quântico gigante para processar seus pensamentos. Concluindo nossa jornada épica, por que é impossível entrar em um buraco negro e sobreviver hoje? Porque somos feitos de átomos macios, evoluídos para viver na gravidade suave de um planeta rochoso, orbitando uma
estrela estável. O buraco negro é o ambiente mais hostil que existe. Ele é a antítese da vida biológica. Ele rasga a estrutura para o tempo e incinera a matéria. A tentativa de entrar lá é o sacrifício final. É a curiosidade humana levada ao seu extremo fatal. Mas o buraco negro também é o objeto mais inspirador do céu. Ele nos obriga a confrontar os limites do nosso conhecimento. Ele é o lugar onde a relatividade de Einstein e a mecânica quântica de Bohr colidem e quebram, gritando por uma nova teoria, uma teoria de tudo. Talvez a teoria das cordas, a minha área de estudo, um dia nos mostre como navegar por essas águas turbulentas. Talvez descubramos que a singularidade não é um ponto de morte, mas um nó vibrante de cordas em 11 dimensões, cantando a música de uma nova realidade. Até lá, minha recomendação é: admirem os buracos negros de longe, usem telescópios, usem matemática, usem a imaginação, mas não pulem. Deixem que Interestelar seja apenas um filme. Deixem que a fantasia seja o nosso refúgio, porque neste universo, a física é a lei, e o buraco negro é o juiz, o júri e o executor. Mas lembrem-se sempre, o executor também pode ser o criador. O universo é uma grande sinfonia de destruição e criação, e os buracos negros são os maestros mais barulhentos e misteriosos dessa orquestra. Eu sou o professor Michio Kaku. Continuem olhando para as estrelas e continuem se maravilhando com o impossível. Obrigado por me acompanharem nesta viagem sem volta. Até a próxima.